Olá, bom dia. Terça-feira, dia 13 de maio, estamos iniciando mais uma devocional aqui no nosso grupo Comunhão de Oração, Devocional Café com Deus Pai. Você já fez parte da nossa devocional? Já viu alguma? De repente você está chegando agora na nossa rede social. O que é essa devocional? Estamos aqui todo dia, de segunda a sexta, para trazer uma porção da palavra do Senhor, fazendo os comentários, aplicando. E você é nosso convidado a participar. Você é uma pessoa de fé? Hoje a devocional vai nos questionar sobre isso. Opa, então já fica ligado aí, não sai dessa devocional, deixa o Senhor falar com você nessa terça-feira. E eu quero te lembrar que a gente está aí nas nossas 3 redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no TikTok, para que você possa achar o nosso conteúdo, assistir devocionais anteriores, compartilhar o link com as pessoas. Está ouvindo a devocional? Veio alguém na sua mente? Compartilhe o link. Vamos fazer essa mensagem chegar a quem precisa. E fique à vontade aqui com a gente. Amém. O título da devocional de hoje é Dê o Primeiro Passo. A gente vai tratar de alguns personagens, mas vai falar de Pedro, né? Pedro foi o único, depois de Jesus, que andou sobre as águas, né? E ele foi uma pessoa ousada, e muitas vezes a nossa fé é questionada e precisa ser colocada em prática. Então nós vamos ver aí o que o autor trouxe para a gente, o que a palavra do Senhor também vai nos dizer. A Gisele vai ler lá em Mateus 14, 29 e 31. A frase é: você confia em Deus a ponto de andar sobre as águas? Como Pedro fez? Oh, meu Deus, já viu que hoje é para mexer com as nossas estruturas, hein? Então, Mateus 14, 29 a 31. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém. Vamos então agora entrar nesse contexto aí que o autor trouxe, os comentários do autor. Depois eu e Gisele também vamos aplicar a devocional de hoje. Fica atento aí, que Deus quer falar com você. Começa assim a nossa devocional. Nessa passagem, observamos Pedro exercer fé e viver o milagre ao caminhar sobre as águas, seguindo o exemplo de Jesus. No entanto, um breve deslize fez que ele desviasse o olhar para as circunstâncias, perdendo o milagre, deixando-o escapar por entre os dedos. Nesse momento, ele afunda, sendo resgatado e repreendido por Jesus em virtude de sua falta de fé. Essa história nos traz uma reflexão profunda. Somos verdadeiramente pessoas de fé? Acreditamos plenamente que tudo é possível em Jesus? Ou por vezes duvidamos, agindo como Tomé, mais um personagem aí que tratou uma questão de fé, né? Que para crer precisa ver. A verdade é que a fé precisa ser desenvolvida. Ela não nasce em nosso coração e simplesmente se mantém a mesma do início ao fim de nossa vida. Digo isso porque na minha infância era difícil enxergar algo positivo. Eu não conseguia ver uma saída para aquela situação, tendo cogitado até mesmo a morte. No entanto, um convite transformador mudou minha realidade, assim como o chamado de Jesus a Pedro. Não foi preciso caminhar sobre as águas literalmente, mas ao aceitar o convite para ir a uma igreja, vivenciei algo inexplicável e me senti no lugar certo. Por isso é essencial dar o primeiro passo, mas alimentar a fé constantemente é crucial. Talvez você esteja em uma zona de conforto, pensando que está tudo bem dessa maneira. Mas hoje, Deus Pai convida você a dar o primeiro passo para fora do barco. Há uma jornada incrível esperando por você. Mas para isso é necessário avançar com fé, sabendo que Deus está sustentando a sua vida. Eu não disse que a gente ia ser questionado sobre a nossa fé. Meu querido, como está a sua fé? Aprendemos hoje que nós não nascemos com fé. A fé é desenvolvida e ela precisa ser praticada. E muitas das vezes nós estamos na nossa zona de conforto, como o autor acabou de relatar aqui no texto, né? E a gente é relutante em avançar porque tem medo.
Você confia ou não confia em Jesus? Se é a palavra do Senhor, se é o Senhor que está direcionando, como era Jesus ele direcionando para Pedro, vem. Pedro foi, mas aí tem a nossa natureza humana, né? A Bíblia fala que Pedro olhou as circunstâncias, o mar estava revolto, o vento, e ele começou a afundar. É natural ao homem isso. Plena caminhada, sem qualquer problema, foi Jesus, porque era Deus, né? É normal, tá? Não jogue pedra em Pedro, né? Sim. Nós também passaríamos por isso. Mas o ponto que o Gisele, o autor, e Deus quer falar com você nessa devocional é que você pratique a sua fé, que você desenvolva a sua fé, que você saia da zona de conforto, que alguém já disse, né, que a fé é um pulo no escuro para cair nos braços do Senhor. Amém. Você confia ou não confia no Senhor? Se é direção do Senhor, vá, meu querido. Amém. Se é um ministério novo que Deus está te abrindo, vá. Se é uma porta de emprego que Deus está te abrindo, vá. Amém. Faça a sua parte, né? As circunstâncias vão vir, de repente vão querer te atrapalhar, e a gente tem um inimigo, né, nas nossas vidas, que tenta todo tempo nos tirar do caminho que o Senhor nos coloca, mas prossiga para o alvo e desenvolva a sua fé. A gente precisa crer e confiar que o mesmo Deus que agia lá no passado, esse Deus que fez esse milagre com Pedro, a única pessoa, ser humano, a andar sobre as águas, é o mesmo Deus que hoje pode mudar a realidade da sua vida. Amém. Basta que você tenha fé. Amém. E é interessante quando você fala que a gente não tem que jogar pedra em Pedro, né? Até o trocadilho aí. Mas se a gente for colocar ali, naquele barco estavam outros discípulos, né? Todos Ele eles. foi o único ousado, né? É isso aí. Todos eles viram Jesus se aproximando, todos eles estavam ali naquele momento do barco turbulento ali, e quando Jesus chama, Pedro é o único que tem a coragem de ousar ali ao limite. Os outros nem sequer tiveram essa coragem. E aí Pedro vive uma situação totalmente sobrenatural ali com o Senhor. Então, a gente vai viver, e aí, nesse ponto, eu quero me pegar. Não se sinta menor porque você confiou em algum momento, depois sua fé falhou, né? Então, você confiou em algum momento. Então, você volta ali até onde você estava confiante e peça ao Senhor, Senhor, vamos daqui em diante comigo, porque depois eu olhei para o vento, eu falhei, eu afundei. E lembre-se, quando Pedro falha e afunda, a mão do Senhor o sustenta e o ergue de novo, e a mão do Senhor está disponível a você para te erguer de novo. Então, desenvolva a fé. Não deixe que as circunstâncias minem a sua fé. Nunca tive fé. Começa agora a pedir ao Senhor. Eu me lembro de uma passagem bíblica do homem que pede a cura do seu filho e Jesus quer curá-lo e ele fala, Senhor, me ajude na minha falta de fé. E muitas vezes a gente tem que fazer essa oração, porque às vezes o milagre está disponível, mas nós não estamos tendo fé o suficiente. É lógico que cada caso é um caso, cada um de nós está em um nível com o Senhor. Por isso que você precisa saber em que nível você está da sua fé. E desenvolva mais, creia, confie. Não esqueça que o Deus Pai que a gente tem adorado toda manhã aqui, que o Deus Pai que a gente conhece bem, é o Deus Todo-Poderoso e que pode fazer grandes coisas por você e em você. Que a nossa fé seja desenvolvida. Amém. Que nessa devocional a gente confie em Deus, né? Amém. Que é a frase é que você confia em Deus ao ponto de andar sobre as águas. E esse andar sobre as águas aí pode ser várias coisas, né? Que você precisa dar um primeiro passo. Sim. Então convido você nessa manhã a dar o primeiro passo. Amém. Vá, confie no Senhor e como a Gisele lembrou, né? Nós temos um Deus que fala que Ele nos fortalece, Ele nos ajuda. Amém. E Ele que nos levanta e para a gente não temer. Amém. Então, nessa manhã, que a sua fé reflita aí
exale a sua confiança em Deus e que tenhamos essa certeza que Ele está conosco todos os dias. Vamos orar? Amém. Vamos sim. Senhor, muito obrigado pela devocional de hoje, como cantamos, cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a oportunidade de crescer, Pai. Então, que nessa devocional a gente possa ter a certeza que o Senhor está atento a todos os nossos passos, ao primeiro, durante o processo e ao final do processo. O Senhor quer que a gente saia da nossa zona de conforto, até para que Ele demonstre o seu poder, o seu amor pelas nossas vidas, ao ponto de fazer alguns milagres, mas isso precisa ser desenvolvido em nós, ó Deus. Aumenta a nossa fé. Dê em nós sentimentos de confiança no Senhor, para que a gente alcance, ainda aqui nessa terra, bênçãos do Senhor, bênçãos prometidas do Senhor, alvos alcançados, e que a gente faça isso desenvolvendo essa fé que o Senhor nos coloca em prova nessa devocional. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor nas nossas vidas. É no nome do Senhor que oramos. Amém. 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 E aí, vamos viver em fé? Vamos sim. Rompendo em fé hoje e todos os dias. Todos os dias. Amanhã estaremos aqui e agradeço a você que está chegando hoje na nossa rede social. Fica conosco. Se você está no Instagram, segue a página. Sim. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Isso. Se você está no TikTok, se inscreve também, segue a nossa página. Não é por falta de rede social que você vai deixar de nos ver praticando e pregando a palavra do Senhor. Amém. Um ótimo dia e Deus abençoe. Rompendo em fé, gente.